cravo paga o coração e sobrepuja toda dor, trazendo ao Filho do Senhor. Em tempo de perturbação, na dor maior, na tentação, procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Bendita hora de oração, produto só da devoção, que leva ao céu o seu odor, será meu Senhor. E siga a hora da aflição, os dias maus da tentação, então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Bendita a hora de oração, contiga-nos em comunhão, e cravo fé e mais amor, enchendo o mundo que do for. Desejo a vida que te dar, com fé, amor, constante orar, depois da morte do pavor, então será que só louvor. Depois da morte do pavor, então será que só louvor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixarás. Eu sei que há de existir novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu
teus braços, onde encontro meu refúgio. Olá, muito boa noite. Estamos novamente juntos aqui, nosso culto, um culto de oração, transmitido aqui pela plataforma das mídias sociais, até chegar o seu lar, até chegar na sua casa. Muito bom podermos estarmos juntos novamente em um culto de oração. Por enquanto nós vamos continuar agindo dessa forma, não temos nenhuma orientação com relação ao retorno dos cultos. Então vamos manter aí a nossa projeções dos cultos agora no domingo pela manhã e também no domingo à noite. E aí, lembrando que o culto de quarta será terça-feira à noite. Então vamos ter culto na terça, na quinta e no domingo. A priori vamos fazer dessa forma. Lembrando que domingo, agora pela manhã, nós vamos estar com a EBD. O pastor vai estar trazendo alguns tópicos, alguns temas e abordando alguns temas diferenciados para a escola bíblica dominical. Enquanto nós não retomamos a nossa questão física, presencial, vamos estar procedendo desta forma. Então, já no domingo pela manhã, o pastor vai estar trazendo um tema e nós vamos estar podendo estudar juntos a palavra do nosso Deus. O título da mensagem desta quinta-feira é Despertando do sono da tristeza. A pergunta é: você está dormindo muito? Você está dormindo? Que horas você tem acordado? Você que está trabalhando em casa, deve ter o seu ritmo, deve ter aí a sua rotina, o criado a sua rotina. Levantar às 8, o mesmo horário que você entra na empresa, ou às 9, e parar para o almoço, depois retornar, finalizando a sua jornada, lá pelas 17, 18 horas, de uma jornada normal. Mas você que trabalha em uma empresa, em nível de produção, não está trabalhando, não tem como trabalhar em casa, mas está em casa de quarentena. Que hora você tem acordado? Qual o seu horário de acordar? As crianças querem dormir tarde. Meu filho, ele quer bater o recorde de quanto tempo ele fica acordado. Não sei, meia-noite, 1 hora. Então, toda noite a gente tem esse dilema, porque ele quer ficar acordado até mais tarde. E no outro dia, ele levanta mais tarde também. Mas eu quero pensar em um texto bastante conhecido, e já estamos caminhando aí para a Páscoa, para o tempo de Páscoa, o tempo de lembrarmos do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Eu quero abordar um texto bem conhecido dos irmãos, que é escrito lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículos 39 a 41. Lucas, capítulo 22, do versículo 39 até o versículo 41. Diz assim a palavra do Senhor. E, saindo, foi como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e, de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então, lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Estando em agonia, orava mais intensamente.
E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E lhes disse: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque podemos ver e ouvir a Tua palavra. Abre os nossos ouvidos espirituais para a reflexão dessa noite, entendendo que estamos, muitas vezes, dormindo, mas dormindo por causa do cansaço, por causa da tristeza, por causa da falta de esperança. Dá-nos uma palavra que toque ao nosso coração e que, ao final deste sermão, ao final desta reflexão, saiamos daqui fortalecidos pelo Espírito Santo do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então essa é a pergunta. Dormir. Essa noite nós vamos pensar e destacar alguns aspectos com relação à oração em tempos de crise. Olhando os relatos da morte de Cristo Jesus, nós podemos ter uma pequena amostra da agonia de Jesus diante da terrível morte que o esperava. Nós estamos vivendo um tempo de crise. Jesus também viveu esse tempo, esse período de crise. E às vezes nós podemos, dentro de uma análise do texto, nós podemos extrair lições para a nossa própria vida. A oração em tempos de crise. Lucas nos traz relatos que nós podemos aplicar em nossas vidas e ver como os discípulos foram instruídos a despertarem de um profundo sono, o sono da tristeza. Eu quero fazer um apanhado de versículo a versículo e depois fazermos uma aplicação direta desse texto, contextualizando com aquilo que nós estamos vivenciando. No versículo 39, Lucas não nos conta nem que Jesus foi para um jardim e nem qual o nome do lugar que era chamado de Getsêmani. Os outros evangelistas vão narrar com um pouco mais de detalhes, mas Lucas ele vai diretamente e diz simplesmente que Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Mas ele faz um importante destaque no versículo 39. Ele diz que era costume de Jesus. Então, Jesus tinha o costume sempre de estar indo ao Monte das Oliveiras, ao Getsêmani. Ali, naquele lugar, ele passava muito tempo ou algum tempo orando ao Senhor. No versículo 40, os demais evangelistas, eles falam das orações do próprio Jesus. Tratam isso em 2 ou 3 momentos. Mas Lucas nos mostra que Jesus faz uma instrução, logo de saída no texto. E ele diz, para que eles estivessem orando, para que não entrais em tentação, ou não entreis em tentação. Essa última palavra pode ser interpretada como pecado, ou como a tentação que gera o pecado, mas também pode ser atribuída, segundo alguns autores e estudiosos, a um período de provação severa, período de crise, um período onde os discípulos deveriam estar atentos a esta orientação. Aqui é dita no versículo de número 40. No versículo de 41 e 42, nós vamos ver na narrativa de Lucas que Jesus ele ora sozinho. Havia um costume naquela época que era o costume de orar em pé, com os olhos erguidos para o céu e as mãos levantadas, como num ato de súplica. Você pode conferir lá em Lucas, no capítulo 18, versículo 11 e também o versículo de número 13, quando aqueles que oravam
com as mãos e os olhos estendidos. Essa é uma ocasião muito importante, e é uma ocasião que mostra que Jesus, em uma forma solene, ele vai e ajoelha-se, ele fica ajoelhado. Nesta oração, ele pede ao Pai, então, que, se possível, remova o cálice, passe o cálice, passe aquele momento de dor, aquele momento de agonia. O cálice, meus irmãos, no Antigo Testamento, ele tem uma associação direta com o sofrimento e a ira de Deus. Você pode ver no Salmo de número 11, versículo 6, no texto de Isaías 51, 17 e também Ezequiel, capítulo 23 e versículo 33. A tarefa de Jesus não era fácil, mas ele deixa claro que os acontecimentos devem estar dentro da centralidade da vontade de Deus e que a vontade do Pai possa prevalecer. No versículos 43 e 44, esses dois versículos, pode ser que na sua Bíblia esses versículos estejam entre chaves ou colchetes. Por quê? Porque esses dois versículos, eles não constam ou não constaram dos originais que foram escritos, mas eles foram inseridos em Lucas por entenderem os estudiosos da época que fazia parte de uma investigação que dava indícios em que tanto a questão do anjo que confortava Jesus como a questão das gotas de sangue mostram e nos revelam a intensidade daquele momento. A dificuldade é que naquela época os escribas tinham certeza da divindade do Senhor. Tanta certeza que eles tinham dificuldades de criar esse conceito que Jesus foi fortalecido por um anjo. E também esses escribas tinham uma dificuldade muito grande de entender a riqueza de detalhes da agonia de Jesus, colocando assim uma visão de um Jesus muito humano. Vale lembrar que quando o evangelho ele é escrito envolto de correntes que estavam naquele tempo debatendo sobre a divindade de Jesus. Então, você pode encontrar esse texto com um grifo ou uma chave ou um colchete aí na sua Bíblia. Mas esses detalhes, tanto do anjo como dessas gotas de suor, nos dá a ideia de que o próprio Jesus, no momento crítico por demais, onde os seus recursos humanos foram esgotados, Deus providencia anjos, ou pelo menos um anjo, para fortalecer Jesus Cristo. E os detalhes também da intensidade de sentimento que nós lemos, que as suas entranhas começaram a se comprimir, e então o seu suor, aquilo que passa para a epiderme da pele, começa a verter em gotas de sangue. Esse momento, meus irmãos, é um momento tão único na vida e nos escritos e no relato de Jesus, que a palavra agonia, ela é achada somente aqui no Novo Testamento, nessa passagem. Então a questão da morte para Jesus foi algo muito intenso. Não pelo fato de morrer, mas a forma que se daria a sua morte. A morte em que ele seria abandonado por Deus. Você pode conferir lá em Marcos, capítulo 15, versículo 34, em que Deus o fez pecado por nós. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. O versículos 45 e 46, quando Jesus volta da sua experiência crucial, ele encontra os discípulos dormindo.
E o texto que Lucas aponta uma característica, um sentimento, ele achou-os dormindo de tristeza. Ele não só coloca o fato de estarem dormindo, mas eles estavam dormindo por causa da tristeza. Eles estavam esgotados pelo pesar, pelas palavras de Jesus, pela preparação que Jesus havia feito, falado sobre a sua morte. Uma prova muito difícil para os discípulos passar, pois os discípulos mais chegados de Jesus estavam se mostrando insensíveis ao que iria acontecer com seu mestre. Ou seja, eles estavam dormindo, em vez de orar com ele e orar por ele. E mais uma vez, então, Jesus, ele manda, ele adverte novamente para que os discípulos orassem para não cair em tentação. E também esse finalzinho aqui da parte do texto nos dá a ideia de que Jesus está não só repetindo a orientação, mas trazendo a ideia das palavras, dizendo: vocês estão dormindo, mas virão testes, situações, crises muito mais intensas, muito mais importantes, muito mais relevantes, por assim dizer, do que esta que vocês não passaram, vocês dormindo. Então, queridos, aplicando esse texto ao contexto da sua vida, nós podemos tirar aqui alguns exemplos práticos desse texto, olhando a vida dos discípulos, olhando o sacrifício de Jesus diretamente para as nossas vidas nesta noite. O primeiro que nós podemos destacar como o alerta para despertar do sono, da tristeza, é levantar. O versículo 46, que fecha esse bloco de narrativas, é a palavra levantar, é um verbo de ação. Saia da comodidade que a tristeza traz. Muitas vezes você está parado, entristecido, porque não pode sair de casa, porque não pode trabalhar, ou se está trabalhando, você está preocupado em contrair o vírus, em trazer o vírus para sua casa, você tem vivido esta tensão. E às vezes isso nos traz um certo comodismo, e esse comodismo nos leva à tristeza, porque nós começamos a acreditar que aquela situação que estamos vivendo é aquela mesmo e acabou. E nos acomodamos a viver entristecidos, em pânico, nessa correria do dia a dia, dessa pandemia. Saia da comodidade, não fique procurando culpados para as suas crises, não fique procurando culpado para essa coronavírus, se é a China que produziu esse vírus, se não foi a China, se quem vai trabalhar está espalhando o vírus, quem fica em casa está recebendo o vírus. Não fique preocupado, ou não fique procurando culpados para as suas crises. Às vezes as pessoas elas se acomodam porque elas querem jogar a culpa no outro. Ela quer jogar a culpa nas outras pessoas, né? Tome atitude, mova-se, desperte da tristeza que está deixando você inerte. Pode ser que às vezes você dorme demais fisicamente, porque você fala: não tenho nada para fazer, estou desmotivado, estou triste, e aí você fica em casa andando de pijama de um lado para o outro, e às vezes não arruma a casa, não se arruma, isso vai deixando você mais triste, mais acomodado. Mas a palavra de Jesus para os discípulos, na sua segunda instrução, foi: levante-se. E a nossa para a sua vida nesta noite é: mova-se. Em segundo lugar, temos aqui a outra orientação de Jesus: levante-se e orem. A segunda instrução é: orai. Versículo 46 ainda. Jesus tinha o costume de orar, falar com Deus de uma forma íntima, colocar todas as agonias diante dele
porque Ele pode ouvir. Comece a criar o hábito de orar. Separe um tempo da sua vida para você orar, para você falar com Deus. A falta de oração nos desconecta. É como se você não tem o sinal do Wi-Fi. É como a internet está fora do ar. Você está desconectado. Em alguns símbolos dos computadores mais antigos tinha uma corrente. Quando estava desconectado, a corrente quebrava. Aquele símbolo que ficava no canto direito inferior era de uma corrente quebrada. Porque quando você deixa de orar, você quebra a conexão com Cristo Jesus. Então comece a criar o hábito de orar. Não só a oração do trivial, do café da manhã, do almoço, do jantar, mas o hábito de um horário ou vários horários em que você possa estabelecer uma conectividade com Deus através da oração. E concluindo, queridos, o desfecho que Jesus dá são duas ordenanças: acordem, levantem, vão orar, para que não possam cair em tentação. Não caia na tentação de ceder aos conceitos desse mundo, do pânico, da falta de perspectiva, da palavra ruim, da palavra amarga. Tem pessoas que destacam apenas as coisas ruins. Pessoas que não conseguem ver o esforço dos médicos, dos cientistas, daqueles que estão tentando encontrar uma vacina, encontrar um remédio para combater as pessoas, né, que já estão infectadas com coronavírus. As pessoas não destacam isso, simplesmente só trazem aquilo que é pânico, terror, números. Os números estão subindo, vão subir, vamos criar estruturas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas somente dão vazão às questões do pânico. Não caia nessa tentação de ceder aos conceitos desse mundo, que só olham para a coisa que não traz esperança, para as coisas que não trazem a esperança. Não caia na tentação de perder a calma e a tranquilidade que os servos do Senhor têm. Leia o Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Irmão, não caia nessa tentação de perder a calma, a tranquilidade, o sono, por alguma coisa que esteja acontecendo ou para acontecer na sua vida. Porque, às vezes, a falta de oração, a falta de mover-se, a falta de atitude pode levar a você a perder a calma e a tranquilidade. Não caia nesta tentação. Não caia na cilada do diabo que insiste em desestabilizar a sua fé. Muitas pessoas confiam na sua força, na sua inteligência, elas confiam naquilo que sabem fazer e com isso elas são tentadas a serem desestabilizadas pelo inimigo, pelo diabo, que coloca armadilhas. O inimigo, ele não vem de frente. Satanás, ele nunca vai atacar você de frente. Ele vai atacar você nas suas fraquezas, naquilo que está deixando você fraco, nas suas coisas que tornam, aquilo que torna você mais vulnerável. Talvez seja a falta de humildade, talvez seja a falta de refletir na sua finitude, talvez seja a falta de refletir naquilo que Deus tem colocado em sua vida, mas você não tem observado, você não tem usado aquilo que Deus quer que você faça. Por isso, você pode cair nessa cilada e desestabilizar a sua fé. Porque quando nós confiamos em nós, confiamos naquilo que conhecemos, naquilo que sabemos fazer, nós começamos a ter o nosso ego inflado, nós começamos a ter aquilo que a Bíblia chama de altivez, pessoas altivas, e o inimigo começa a trabalhar.
você deixa de ter a fé em Cristo Jesus. E aí começa a vir as frustrações. As frustrações, muitas vezes, desestabilizam a sua fé, porque você quer confiar no seu conceito, naquilo que você acha, você deixa de lado a Bíblia, você deixa de lado os conceitos de fé, e aí o inimigo começa a trabalhar, colocando frustrações na sua vida. Desafio da sua vida para esta noite: desperte do sono da tristeza. Desperte do sono da tristeza. Hoje, faça isso e viva o melhor de Deus para a sua vida. Vamos orar. Vamos orar pelos idosos. Não vamos esquecer dos idosos da nossa igreja. Pessoas que estão no grupo de risco. Pessoas que estão mais suscetíveis a esse vírus. Vamos orar por elas. Vamos orar pela questão emocional das suas vidas, para que elas possam ter paciência e calma para ficarem em quarentena, reclusas dentro de casa, evitando assim se contaminar com o vírus. Isso muitas vezes afeta a questão emocional e psíquica dos nossos queridos idosos. Vamos orar pelos profissionais de saúde, pelos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem, motorista de ambulância, vigilantes dos postos de saúde, dos hospitais, para que eles possam, de sobremaneira, resistir, trabalhando e cuidando da população. E vamos orar pela nossa igreja, para que tenhamos o equilíbrio de atravessar todo esse período em unidade, em alegria. Que você possa, no futuro bem próximo, abraçar o seu irmão e dizer a ele como ele é importante. Até que isso chegue, precisamos ter calma, despertando do sono da tristeza, promovendo alegria para viver o melhor de Deus em nossas vidas. Vamos orar ao Senhor? Feche os seus olhos. Convide as pessoas que estão mais afastadas aí, talvez, da sua casa, para estarem em volta de uma mesa, ou sentadas, ou em pé, da maneira que você achar melhor. Mas junte a sua família e vamos clamar ao Senhor nesse momento. Pai, nós clamamos ao Senhor. Tem misericórdia, Pai, especificamente dos idosos, aqueles que requerem um cuidado especial. Te pedimos também pelos profissionais de saúde, todos eles, do diretor do hospital até aqueles que trabalham nas partes mais inferiores. E, Senhor, nós colocamos, ó Pai, cada um deles nas Tuas mãos, para que o Senhor cuide, para que o Senhor os proteja, os livre do mal. E dê, ó Pai, à nossa igreja o equilíbrio necessário para atravessar esse período tão difícil, mas que em breve podemos dizer quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Muito obrigado, ó Pai, por este culto. Despede-nos em paz, guardados e velados pela Tua poderosa mão, porque o Senhor continua sendo o nosso pastor e nada não nos tem faltado. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, e até domingo na Escola Bíblica Dominical, onde vamos estudar um pouquinho mais sobre a palavra do Senhor, sobre temas específicos. Que Deus os abençoe.